Fala galera! E aí, beleza? Vamos falar mais um pouquinho de mercado financeiro. É uma dúvida muito comum que eu recebo no dia a dia. Quando o cara chega, a mulher chega no mercado financeiro, o que eles mais querem saber é a respeito de quanto que eu posso ganhar no mercado, né? Quanto que eu invisto e quanto que eu ganho, tá? Apesar de simplista, é o que mais as pessoas procuram. A questão é, nunca ninguém me perguntou quanto que eu posso perder no mercado, tá? Porque ninguém chega no mercado financeiro para perder dinheiro, tá? Então, basicamente, o conteúdo que eu vou criar aqui, que eu vou fazer aqui para vocês, é falando sobre gestão de risco e como você planeja gestão de risco, tá? Aqui eu já vou colocar um conceito bem básico, tá, galera? Quanto mais proposto a risco você tá, maiores são as possibilidades que você tem, tanto de lucro quanto de prejuízos. Então, analisar e gerir esse risco é fundamental. É o ponto inicial aí da tua sobrevivência no mercado financeiro. E realmente, quando eu falo sobrevivência, eu não estou falando de maneira querendo ser muito polêmico, não. É porque realmente o conceito básico aí de mercado é você iniciar e sobreviver no mercado financeiro, né? Não tem nenhum bobo no mercado. E basicamente aí quando você pensa no médio, longo prazo, ou se você é trader e faz day trade, enfim, né, basicamente aí o conceito inicial é você não perder muito dinheiro. E não fui eu que falei isso, tá? É até legal a gente estar falando sobre isso, porque eu estou relendo um livro aí legal, Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, e ele é o grande mentor aí do Warren Buffett e outros nomes, né? Claro, o Warren Buffett é o grande destaque aí. E ele fala muito aí sobre como você faz uma gestão com qualidade, como você se beneficia do mercado financeiro, tá? E galera, não estou falando aqui só de renda variável não, tá? Que isso fique bem claro. Estou falando de renda fixa também. Se você acha que renda fixa não tem risco, bom, você tem que rever alguns conceitos e começar a estudar um pouco mais, tá? Até os investimentos que tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, tem riscos envolvidos. Beleza? A gente pode citar vários exemplos aí, mas esse daqui não é a pauta. A pauta é falar sobre gestão de risco. Então, se você é iniciante, esse conteúdo é para você. Se você está nos primeiros passos, ainda está aprendendo sobre o mercado, quer entender um pouquinho mais, esse conteúdo é para você. Se você já está atuando no mercado financeiro, esse conteúdo, sem dúvida, é para você, tá? Tem teoria, tem prática e a gente vai fazer tudo numa aplicação bem tranquila e bem legal. Espero que você goste. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre gestão de risco, galera, tá aqui, ó. Gestão de risco é muito interessante a gente começar com um conceito teórico aí, tá? Eu gosto muito da teoria no início aí para dar um embasamento, né? Para trazer basicamente vocês aí para uma realidade, o que a gente está falando. Tem muita gente que nem conhece alguns conceitos e cair logo na prática é um pouco complicado. Então vamos lá. Teoria, galera. Teoria é o seguinte, eu estou usando como exemplo aqui, é claro que esse livro aqui do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, não é falando sobre gestão de risco, tá? Mas ele bate muito nessa tecla aí, ele aborda muito sobre esse conceito, tá? E mostra de maneira, com exemplos e tudo mais, de como, ao longo da carreira que ele teve aí, tá? Benjamin Graham foi um craque aí do mercado financeiro, tá? Base de referência para grandes investidores, para muitos fundos, para muitas instituições aí, por isso que tem várias edições desse livro aí, e eu fiz questão, até recente essa minha aquisição aqui, porque eu tinha esse livro digital, mas eu gosto de rabiscar, marcar o livro, eu gosto de estudar bastante aí. E é legal, o tema de hoje que a gente está falando aqui foi até uma demanda de um aluno interessante que tem feito, né, bastantes estudos. Ele chegou num ponto que a gestão de risco, percebeu a importância da gestão de risco aí, e ele, cara, me mostra de uma maneira prática aí como eu faço essa gestão de risco, e aí veio um insight, vamos fazer uma aula sobre isso que vai agradar bastante gente aí. Então, Flávio, obrigado aí pela recomendação, valeu. Vamos fazer esse conteúdo. Galera, quando a gente fala de teoria e sobre gestão de risco, eu estou citando aqui o livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, tá? Porque já nas primeiras páginas ele já começa falando sobre gestão de risco, e aí vale essa referência. Eu acho que esse livro daqui, galera, é livro fundamental para qualquer pessoa que está chegando no mercado financeiro, seja investidor ou trader.
você tem que ler esse livro aí, que é muito, muito importante, tá? Então, quando a gente fala desse livro aqui, basicamente esse livro ele não permite que você tenha, ele não vai te ensinar como ter um rendimento superior ao mercado. Não é esse o objetivo, tá? Mas não quer dizer que ele não te ensine nada, pelo contrário. Ele te ensina 3 lições básicas que são muito poderosas. Quais são, tá? Como maximizar as probabilidades de sofrer danos irreversíveis, tá? Então, a ideia aí é você nunca ter danos irreversíveis no mercado financeiro, tá? Como maximizar as chances de você obter ganhos sustentáveis. Então, quando você chega no mercado, galera, o mais interessante é você atingir, né, um bom nível, onde você tem uma boa gestão de risco e você tem um crescimento sustentável, tá? A gente vê, principalmente quando a gente fala de trades aí, a gente vê muitos ganhos oscilantes, ganhos fantásticos, perdas absurdas e tudo mais, e aí por isso muita gente tem certa dificuldade em fazer day trade, enfim, trabalhar com ativos muito voláteis como índice, dólar e até mesmo ações, tá? Então, basicamente a gente falando sobre investimento ou sobre trades, que são 2 conceitos diferentes, tá? Maximizar os ganhos de maneira sustentável é fundamental em ambas as casinhas aí, em ambos os casos. Show? Ó, como controlar o comportamento autodestrutivo que impede a maioria dos investidores de atingir o seu potencial pleno. Tá? Então, olha lá, um dos 3 conceitos a gente já está falando sobre gestão de risco. Então, controlar o teu comportamento autodestrutivo, tá? A maior dificuldade de todo investidor e todo trader é ele mesmo, tá? Por quê? Porque, em geral, o comportamento autodestrutivo se baseia em pouca preparação, se baseia em ansiedade, se baseia muito em achismos, tá? E não seguir um modelo desenvolvido por ele ou por outros teóricos sobre o mercado financeiro de maneira disciplinada. Então, quando a gente chega no mercado, é muito difícil o cara já de início ter disciplina no que ele faz, ter consistência nos resultados e basicamente ter uma boa gestão de risco. Por isso que o tema é muito, muito importante. E eu citei aí, galera, sobre o Warren Buffett, porque o Warren Buffett teve a oportunidade, tá, de estudar, de ser aluno do Ben Graham, teve a oportunidade de ser um seguidor dele, de trabalhar com ele, legal, e o Warren Buffett se destacou como o maior investidor da história aí, né, até hoje, né, ele é muito referenciado aí, e é interessante que até mesmo nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, nessa edição e tudo mais, ele escreveu o prefácio do livro, é muito, muito legal. Uma das frases que ele mais cita, que eu mais adoro sobre o Buffett, que ele aprendeu com o Ben Graham, é essa daqui, ó. Você tem 2 lições sobre o mercado financeiro, tá? A primeira é nunca perder muito dinheiro e a segunda é nunca esquecer a lição 1. Então, olha que interessante. O que ele mais cita sobre o Ben Graham é basicamente isso, tá? Essas 2 lições que ele aprendeu com ele, é uma frase muito usada, você vai jogar no Google, você vai ver essa frase aí do Buffett, mas basicamente essa frase aí ele aprendeu com o Graham, tá? Galera, legal, teoria, então fica a sugestão do livro, tá? Leiam esse livro, muito legal. Se você não conhece a história do Warren Buffett, também interessante, Becoming a Warren Buffett, alguma coisa assim. Deixa eu achar aqui no Google. Tem um vídeo aí. Aqui, ó. Becoming Warren Buffett. Tá? Vídeo legal. Vale muito a sugestão de vocês aí, ó. Um vídeo que fala aí. Tá no YouTube, galera. Tá disponível para todo mundo. Um vídeo que fala aí, uma matéria sobre um documentário feito pela HBO, que fala aí sobre a vida do Buffett, tá? No dia a dia, a história dele desde a infância e tal, então vale bastante a pena. Fica aí a sugestão, assistam, que o conteúdo é muito legal, já assisti mais uma vez aí, vale muito a pena, tá? Galera, vamos para a aplicação prática? Então, quando a gente fala de modelo, e aí é interessante que eu vou te falar um outro cara muito importante aqui, é o Van Tarp, tá?
Quem é o Vantarp, galera? Vantarp, deixa eu abrir aqui a planilha. Show. Ó, eu deixei até o link aqui do YouTube para vocês verem uma aplicação desse modelo que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. O Vantarp, deixa eu abrir aqui o vídeo dele no YouTube. Já está o link aqui direitinho na planilha, então vocês só clicam e abrem. Vantarp é esse cara aqui, tá? Ele nada mais é do que... Cadê? Tá, aqui ó. Ele nada mais é do que o maior coach de traders dos Estados Unidos, tá? Então o Vantarp ele é muito conhecido, tá? E ele tem um conceito aí do 1R, tá? Que é um conceito, é um modelo baseado numa boa gestão de risco, tá? Onde onde a sua maior preocupação na sua exposição nada mais seja do que quanto você pode se propor a perder no mercado. Lembra que eu te falei no início aí dessa aula que as pessoas perguntam muito sobre o quanto eu posso ganhar? Na verdade, o Vantarp ele inverte o conceito e ele mostra que a pergunta, um bom questionamento seria o quanto eu posso perder. Tá? Então, o quanto eu posso perder quer dizer está relacionado à sua exposição, quanto você está exposto a perdas no mercado financeiro. Tá? Em cada operação, em cada posição, em cada ativo, enfim. A cada momento que você for se expor no mercado, basicamente você pode levar o conceito do Vantarp aí em consideração, tá? Então o Vantarp está aqui, ó, como eu falei para vocês, deixei na planilha aqui, ó, o vídeo dele, tá? Aqui, ó, o vídeo é exatamente esse aqui, ó, Vantarp Money Management with R Multiples, tá? Então esse é o vídeo dele aí, bem legal, bem interessante, vou deixar como sugestão para vocês assistirem depois, tá? E ele fala o que, galera? Basicamente, gestão de risco e sobrevivência dos traders no mercado financeiro, tá? Então, ele é um cara muito referenciado lá nos Estados Unidos e é uma boa referência para a gente aqui também, sem dúvida nenhuma. Então, vamos pegar a aplicação prática dele aí. Esse vídeo não vai ser muito longo, vai ser curtinho, basicamente porque é simples o que a gente vai falar aqui, mas seguir de maneira disciplinada, tá? E você não se auto-sabotar, que é a parte mais difícil, tá? O modelo em si não tem muito mistério não. Então, ó, o modelo se baseia no cálculo da relação de risco-retorno. A gente escuta muito falar também relação de risco-retorno por esse termo aqui, ó, payoff, tá? Então, o payoff da tua operação, da tua exposição, é basicamente a relação de risco-retorno. Então, vou deixar aqui embaixo o termo, ó, payoff é igual a relação risco-retorno, tá? Galera, muitos conteúdos que eu faço aí nas redes sociais e tudo mais, eu sempre estou citando sobre payoff, sobre relação risco-retorno como um fator muito importante, tá? Então, vou deixar esse comentário aqui, esse termo, porque vocês vão ver em outros conteúdos que eu produzo sem dúvida nenhuma, tá? Galera, aplicação prática. Então, basicamente aqui, ó, agora vamos para a parte bem mais prática aí. Eu vou pegar um ativo aqui, tá? A BEV, por exemplo. Gráfico diário, tá? Eu estou observando aqui as movimentações da BEV, tá? Então, quando a gente basicamente observa aqui no cenário, tá? Esse conteúdo é muito recente, tá, galera? Eu tô falando aqui dia 11 de outubro, tá? Então o conteúdo é bem fresquinho aí. A gente observa aqui um movimento com uma tendência, de certa forma, um tanto indefinida da ABEV, tá? A ABEV é um ativo que tem boa liquidez, tem bom volume de negócios, tem muita consistência em resultados nos fundamentos como empresa, tá? E basicamente eu estou levando aqui em consideração, porque a gente observa aqui, ó, fundos ascendentes e topos descendentes. Basicamente, a gente está observando aqui, ó, observe a formação de um triângulo, tá? Então, o triângulo é uma formação de rompimento. O ativo pode romper para cima e ter um volume maior comprador e se movimentar com mais força, ou ele pode ter um rompimento para baixo com mais volume vendedor. E aí, basicamente, galera, se você está nos primeiros passos aí, o que movimenta o mercado financeiro para cima ou para baixo é volume, tá? Mais volume comprador, o mercado sobe, mais volume vendedor, o ativo cai.
tá? E isso que movimenta, oferta e demanda pura e simplesmente, tá? Não tem cosmologia, não tem astrologia, não tem adivinhação, não tem fórmula mágica. Oferta e demanda é o que movimenta o mercado financeiro. E a gente está observando um gráfico aqui porque visualmente fica mais fácil para vocês aprenderem, tá? Então, o gráfico nada mais do que ilustra padrões que aconteceram no passado e podem se repetir. Se você ainda não entende sobre análise gráfica, tem um conteúdo aí no YouTube, eu vou deixar na descrição aí um vídeo que eu falei sobre análise técnica, né, sobre análise gráfica, falando sobre tendências e tudo mais. É um conteúdo bem para iniciantes, é legal que você também assista, tá? Então, galera, no modelo do Vantar, vamos lá, vamos pegar o conceito aí, tá? Basicamente, ele lida sobre a relação risco-retorno, tá? Então, o que eu fiz? Basicamente, eu automatizei na planilha do Excel, acessível para todos vocês aí. Eu automatizei o quanto de capital eu estaria me expondo, tá? Basicamente aqui falando sobre um trade, tá, galera? Onde você compra ou vende um ativo, você investe, tá? Esperando um resultado futuro. Isso é um trade, tá? Você troca uma relação de risco agora no presente por uma relação de retorno, um lucro no futuro, tá? Porém, nem sempre essas operações são assertivas, nem sempre essas operações dão lucro e em alguns momentos a gente tem prejuízo. Então você já tem que precificar antes mesmo de entrar numa operação quanto é o máximo de prejuízo que você pode se propor. Isso é uma relação de risco-retorno, tá? Então, claro que ninguém chega no mercado financeiro para perder, como também ninguém acerta todas as operações que realiza, tá? Isso é uma ilusão, galera. Ninguém acerta tudo, isso não existe, tá? Então, se alguém te prometeu ganhos fantásticos ou 100% assertivo, não erro nenhuma operação, galera, não perde tempo porque isso realmente não existe, tá? Então, basicamente, o que existe é você ser disciplinado numa boa relação de risco-retorno e, basicamente, se você tiver um payoff, olha que a gente falou sobre payoff, né? Se você tiver uma boa relação de risco-retorno, pelo menos aí, galera, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, de 1 para 3, basicamente aí vocês têm uma boa proporção de risco-retorno, tá? Onde você tem um máximo de perda de 1 para uma proporção de ganho de 3 vezes aquele valor. Então você não precisa acertar todas as operações, basicamente menos de 40% do que vocês acertarem, tá? De cada operação, cada trade que vocês realizarem, já é o suficiente para que vocês tenham mais ganhos do que prejuízos, e é dessa maneira que você se mantém sustentavelmente. Lembra que a gente começou falando sobre resultados sustentáveis? Basicamente é isso aí, tá? De maneira bem simples aqui, não estou aprofundando muito em técnica nem nada do tipo. Esse modelo aqui, galera, como eu falei, eu já simplifiquei, já automatizei, tá? Então, o que eu fiz aqui? Basicamente você vai... Eu fiz não, na verdade, o Vantarp dá esse conceito, eu só coloquei no Excel. Basicamente você coloca aqui, qual é o teu patrimônio? Então eu coloquei aqui um patrimônio de R$1.000, tá? R$1.000 é o máximo do meu capital, é o que eu vou começar a fazer trades, sejam em ações, sejam em opções, seja, enfim, em qualquer operação que eu tenha tempo aqui de olhar a minha relação de risco-retorno, eu possa precificar isso aqui. Então, o conceito interessante é que, tá, principalmente quando a gente fala de investimentos, tá, fala de trades de médio e longo prazo, swing trade, você vai ouvir vários termos a respeito disso aí, trend following. Uma boa relação de risco a qual você invista de 1 a 2% do teu patrimônio, tá? Porque isso é uma maneira, vamos colocar assim, confortável, tá? O impacto de uma perda não vai te abater, não vai zerar a tua conta, não vai te deixar abalado, tá? E basicamente você já precificou aquilo. Qualquer exposição maior do que isso, Anderson, pode me dar muito mais lucro se eu acertar? Pode dar muito mais lucro, mas pode te dar um prejuízo maior também. O importante pega a planilha, tá? Pega esse trechinho aqui do cálculo de risco-retorno e antes de entrar numa operação, já coloca aqui, ó, quanto é o meu patrimônio? Vamos lá, ó, R$1.000, tá? Quanto que eu vou me expor nesse patrimônio? Olha lá, se eu me expor 1% naquela operação, basicamente
eu estou envolvendo R$10 do meu patrimônio, tá? Então, se você perder R$10 numa operação, você não está quebrando o teu patrimônio todo de R$1.000. Você está se expondo a 1% desse patrimônio, tá? Então, olha lá. Ó, basicamente aqui você coloca um preço de entrada, tá? Aqui tem um exemplo. Vou colocar aqui alguns centavos, porque esse exemplo aqui estava como opções, mas basicamente vamos lá no gráfico para essa aplicação ficar visual, tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, um gráfico da BEV, tá? Olha lá, onde é que a BEV tá, galera? Ó, a BEV tá na base aqui, ó, de um triângulo, tá vendo? Base de um triângulo, figura de rompimento. Eu comentei que em algum momento esse ativo, ele pode ter um rompimento, tanto para cima quanto para baixo. Então, vamos colocar as setinhas aqui, ó. Rompimento para cima ou um rompimento para baixo. Legal? Se você já está atuando no mercado, isso é bem basicão, mas é interessante falar para todo mundo. Então, vamos lá. Onde está mais tendencioso a esse rompimento? Ele está testando a base desse triângulo. Então, basicamente, ele está mais próximo de um rompimento em queda, com maior volume vendedor, do que um rompimento em alta, até porque ele teria que se movimentar até, ó, pelo menos mais uns 8, 9% de alta até atingir o ponto de rompimento, tá? Por enquanto, não há rompimento nenhum. A grande questão é, se a gente estivesse se expondo a esse seguinte cenário aqui, ó, a possibilidade do ativo ter uma queda, você estaria vendendo a ação, tá? Você estaria short no mercado, tá? Você estaria numa posição vendida, tá? Então, se você está vendendo um ativo precificado caro para recomprá-lo, tá? Um pouco mais barato. Nessa transição da ação, você está tendo lucro, beleza? Conceito bem basicão aí. Então tá, onde foi a máxima dessa movimentação aqui, ó? No dia, a gente teve uma movimentação no máximo 18,85. Quanto o ativo está agora? Olha lá, 18,68. Então, vamos pegar lá o modelo do Vantarp. Ó, se eu fosse entrar hoje na operação, 18,68. Esse é o meu preço de entrada, tá? Vamos lá. Ó, 18,68 é o meu preço de entrada. Eu estaria vendendo o ativo. Onde seria o meu stop, tá? Você poderia colocar o stop lá no 18,86, acima da máxima do dia, ou se eu me basear aqui pelo meu modelo de tendências, tá? O parabólico, que me indica onde essas tendências se encerram, tá? Seria um preço de stop, vamos colocar assim, seria 19,16. Então, eu vou colocar aqui com base no modelo, tá, de tendências que eu já observo no gráfico. Então, 19,16 seria o meu stop na operação. Percebam que aqui ele já me dá automaticamente, tá? Automaticamente ele me dá quanto seria a variação da minha entrada para o meu stop. Seria 48 centavos. Então, com base em 1% da minha exposição, onde eu iria me expor no máximo R$10, tá? Olha lá, 1% da minha exposição, eu estaria, ó, tendo uma quantidade de lotes de 20 lotes, tá? Isso estaria envolvendo um montante de R$389,17. R$389,17 e relacionado a R$1.000, que é o meu patrimônio, não é 1%. Basicamente, o percentual do meu patrimônio líquido é de 38,92%. Então, percebam que, ao me expor em 1%, eu, na verdade, se eu tiver um loss, se eu tiver um risco, acabei de colocar aqui, ó, minha entrada e o meu stop, 48 centavos desse spread, eu teria um tombo, ou eu teria um impacto no meu capital de quase 39%. Perceberam? Quando você coloca aqui o teu patrimônio, você coloca quanto você vai se expor, o teu preço de entrada e o teu stop, já está automatizado esse cálculo. Isso é matemática simples aplicada, não tem mistério nenhum, tá? Então, basicamente, o que você teria que fazer aqui, galera? Ajustar a tua posição. Então, eu não posso me expor a 1% e tomar um stop de 40% do meu patrimônio. Então, eu tenho que diminuir aqui minha exposição. Vai lá, ó. 0,5%. Olha lá, eu estou me expondo a 19% de stop no prejuízo. Vamos lá. 0,10%. Olha lá, galera. Agora já ficou um pouco mais interessante. Ó,
eu daria para comprar quantos lotes, galera? 2 lotes apenas. Porque a gente está falando aqui, não esqueça que a gente está falando de ações, tá? E o preço, o custo da ação, no caso da Bev aqui, é R$18,68 agora, nesse momento que eu estou observando o mercado. Tá? Isso é bem atual, o mercado está ativo e a gente está vendo a cotação acontecer ao longo do dia. Tá? Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Beleza. Então, galera, basicamente aqui, eu poderia ter um patrimônio diferente. Vamos lá. Se eu tivesse um patrimônio aqui, ó, de 10 mil, quanto que seria a minha exposição? R$10. Se eu tivesse me expondo, 0,10% do meu patrimônio. Tá? E isso teria um impacto de 3,89% se eu tomasse um stop. Eu iria comprar quantas quantidades? No caso, eu iria vender qual quantidade aqui? Ó? Um pouco mais de 20 lotes. Tá? Então, 20 lotes eu só consigo comprar na ação fracionada. Então, no caso, a BEV3, eu teria que comprar, eu teria que vender, no caso, a BEV3F, que é uma ação fracionada. Se eu tiver menos de 100 lotes, é sempre ação fracionada, tá? Então, ó, tá aqui menos de 100 lotes, ações fracionadas. Ah, Anderson, então eu posso comprar ou vender menos de 100 lotes, que é o mínimo lá? Pode, sempre que você tiver menos de 100 lotes. A gente está falando de ações fracionadas aí, tá? Beleza. Vamos dar uma outra aplicação aqui para dinamizar mais o conteúdo aqui, tá? Se, por exemplo, eu estivesse observando a Bev para me expor de uma maneira mais barata, vamos colocar dessa forma, tá? Eu poderia usar os derivativos da ação? Sim, os derivativos de ações são opções. Então, vamos lá, olha lá. Se eu estou observando uma possibilidade de um cenário de queda, basicamente, eu vou observar aqui put, tá? Então, deixa eu tirar as calls aqui, para não complicar vocês. As puts são direitos de vendas, o conteúdo não é sobre opções, mas se eu estou observando a possibilidade de uma queda do papel, eu vou observar compras de put, que são direitos de venda. Beleza? Então, vamos lá. Eu poderia observar 2 vencimentos próximos, que ambos têm liquidez, seria a BEV-V, que é o vencimento da letra V, e a BEV-W, que é o vencimento daqui a 25 dias, a BEV-V, vencimento em 6 dias. Nas opções, diferente das ações, nós temos sim vencimentos em cada série, tá? Então vamos lá. Anderson, para onde eu observaria essa queda? Vamos lá. Vamos ampliar um pouco mais esse conteúdo. Olha lá. Se eu estou observando a possibilidade de uma queda a partir desse ponto, vamos lá, vamos pegar a aplicação do Fibonacci, ó. Aplicação do Fibonacci, indicador técnico, baseado em conceitos matemáticos também. Fibonacci é um indicador bem interessante aí. Ó, então, basicamente aqui, ó, eu peguei uma variação do ativo, onde ele começou a cair, tá? Daqui de R$ 20,72 até R$ 70,91. Tracei o Fibonacci e aí eu vou pegar esse Fibonacci e vou colocar a máxima que ele deixou aqui, ó. Ó, 19,74, 75, tá? Se eu fosse observar uma queda, baseado no movimento anterior, tá? Lembra que o estudo de gráficos são estudos de padrões? Esse ativo poderia atingir aonde? Olha lá, galera. Ó, 18,41, perceba que ele já atingiu esse ponto. O outro ponto seria o 18,09, tá? Ainda não atingiu, talvez ele não atinja, mas é uma possibilidade. E se o tamanho da pernada, se o tamanho do movimento for igual ao movimento anterior, ele poderia vir a R$ 17,07. Da onde ele está agora, galera, a gente está vendo um movimento aí, ó, de 8,5% possíveis, são probabilidades de uma queda. Show? Então, 8,5%. Se a gente fosse usar as opções, tá? 8,5%, eu estou falando de operações as que me dariam, tá? Uma movimentação, uma rentabilidade mais interessante seria as opções ITM, dentro do dinheiro, tá?
Não vou aprofundar muito no conteúdo de opções, senão vai ficar muito complexo e a ideia não é essa, tá? Então vamos lá, galera. ITM, o que eu tenho com boa liquidez dentro do dinheiro? Ó, perceba que na Ambev, até no vencimento curto, galera, ó, são ativos que não estão nem sendo negociados, tá? Olha o volume financeiro aqui, ó, zerado. Olha a liquidez, zerado. Então, quando eu tenho um ativo que não tem volume financeiro, não tem liquidez, ele não está sendo negociado. Então, vocês podem ter muita dificuldade de entrar numa dessas opções aqui, ou simplesmente nem conseguir entrar, por serem os únicos aí a tentar. Então, vamos observar operações aqui no dinheiro, tá? Ó, no dinheiro, a gente já tem alguns ativos que estão sendo negociados. Ó, a BVV 192, 189, 187, 182, 179. Tá? São as opções, são os derivativos da Ambev, no qual vocês se beneficiam com a queda do papel. Tá? Então, a gente estaria se expondo a seco, uma compra de put a seco, onde necessariamente a gente só ganha se o ativo cair. Tá? Se não cair, basicamente não tem ganho nenhum, você tem prejuízos. Então vamos lá, vou pegar um qualquer aqui, galera, ó. Qualquer, tá? Não são recomendações, nada do tipo, estou fazendo um estudo bem básico aqui. Tá? Eu vou pegar aqui uma opção, a BVV 192, que é a que tem liquidez e volume financeiro mais próxima do ITM, ela está no dinheiro, mas eu quero mais próximo de dentro do dinheiro, seria essa aqui a 58 centavos, tá? Ó, 58 centavos a BVV 192. E aí, galera, eu vou pegar aqui, ó, 58 centavos seria a minha entrada. Qual é o máximo do meu prejuízo, galera? 100%. Então, se a opção chegar a zero, eu estaria encerrando a minha operação. Então, olha lá, 58 centavos a entrada, o stop é zero. Então, eu tenho um spread de 58 centavos. Beleza, beleza. Olha como eu já mudo o cálculo aqui automaticamente, tá? Eu vou colocar de novo aquela realidade de R$1.000, porque é algo muito mais palpável para a maior parte das pessoas que vão assistir aqui. E percebam que, para R$1.000, eu posso me expor 1%? Olha, já fica muito mais interessante. Olha lá, se eu me expor a 1%, eu estou novamente envolvendo R$10 de exposição máxima. Tá? Qual é a quantidade de lotes que eu consigo comprar, galera? 17. Tá? Qual montante eu estou envolvendo? R$10. E caso eu tenha um stop nessa operação, qual é o percentual do patrimônio líquido? 1%. Olha lá o caso de 2%. Eu estaria envolvendo R$20. Quantas opções eu posso comprar? 34. Olha o montante envolvido, R$20. E o impacto no meu patrimônio líquido, percentual do meu patrimônio líquido, é de 2%. Anderson, eu posso variar muito mais isso aqui? Pode, galera, vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Olha lá, 10%, 20%, tudo é uma questão de quantos vocês querem se expor. Isso é o mais importante, tá? Eu diria que para trades, tá? E para uma condição de conforto operacional, tenta se expor no máximo aí 1, 2%. É uma orientação extremamente correta e conservadora, tá? Mas vocês podem se expor quanto quiserem. O importante é colocar aqui e precificar a quantidade de lotes que vocês podem comprar. Se eu for me expor nesse mesmo cenário a 10% do meu patrimônio, eu estou me expondo a R$100. Eu poderia comprar quantos lotes? 172 lotes, um montante de R$100 envolvido e um impacto no meu patrimônio líquido, no percentual do patrimônio líquido de 10%. Então tá aqui, galera, a aplicação prática do cálculo de risco-retorno, tá? Dessa maneira aqui, ó, é só você colocar o teu patrimônio, colocar o máximo de exposição aqui. Eu vou deixar na orientação correta de 1 a 2%, coloco o preço de entrada e o stop envolvido. Enfim, tá feito ali. Não é magia, é simplesmente análise do cálculo de risco-retorno aí com base no VanTarp, conceito de 1R aí. Tá? Tem um conteúdo também, galera. Quem fala também sobre o VanTarp é o Vlad. Se vocês não conhecem o Vlad aí, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um cara super gente boa, super solícito, atua há bastante tempo aí no mercado. Tá aqui, ó, esse cara aqui, ele fez uma resenha do livro aí, ó, Trade Your Way to Financial Freedom, tá? Do VanTarp.
O Vlad é um dos seguidores do Vantarp também, ó, vou deixar aqui a foto dele, sigam aí, um cara muito gente boa, vale a pena o conteúdo dele. Ele fez a resenha do livro do Vantarp, deixei o link aqui também direto para vocês poderem acessar, e tá aqui, ó, o conteúdo, tá? Ó, vou deixar esse conteúdo aqui também, que eu acabei de falar para vocês, tá? Naturalmente os alunos, a galera da mentoria, etc., já vai receber essa planilha, né? Já está assistindo de maneira prática. E a galera que vai assistir esse conteúdo aí no YouTube, entra lá em contato nas redes sociais que eu mando esse material para vocês. É bem tranquilo aí, não tem problema nenhum, tá? Então, para finalizar, galera, não menos importante, eu deixei uma cerejinha do bolo aqui para vocês. Quando a gente fala de gestão de risco, é importante, principalmente para quem ainda não se encontrou no mercado, para quem está começando, para quem ainda tem dúvidas que ficam aí permeando o teu pensamento. Eu coloquei aqui uma parte que a gente fala sobre questões, tá? Quando você chega no mercado, é muito importante que você reflita, tá? Que você pense aí, como investidor ou como trader, nessas questões aqui, galera. Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Esse material daqui eu também posso compartilhar com vocês sem problema nenhum. Vamos lá. Olha lá. Quando você chega no mercado, quando você está atuando no mercado, essas reflexões aqui você pode fazer sempre que quiser, tá, galera? Se perguntem o seguinte: o que você realmente quer no mercado financeiro, tá? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o que realmente eu quero? Eu quero proteger meu patrimônio? É uma postura, tá? Eu quero fazer trades? É outra postura. Eu quero trabalhar alavancado? É outra postura completamente diferente, tá? Eu quero estudar sobre o mercado financeiro e começar a atuar nele? Beleza, é outra postura. Então, o que você realmente quer no mercado financeiro? É interessante ter alguma orientação de um profissional ou alguém que tenha mais tempo ou mais experiência do que você? Sim, vai simplificar muito alguns caminhos com base no teu perfil, tá? Se você ainda não sabe qual é o teu perfil, também tem um vídeo lá no YouTube, aula 1, a gente fez ao vivo aí com a galera, foi bem legal, como sair do zero e começar a investir. Eu falo sobre perfil, eu falo sobre os tipos de investimentos, renda fixa, renda variável, é bem legal, vale muito a pena assistir também. Então, ó, outra questão importante, por que você está operando? Tá? Por que você está atuando no mercado? Tá? Então você já sabe qual é o teu objetivo. E agora, por que você está fazendo isso? Você tem um objetivo de médio prazo, um objetivo de longo prazo? Basicamente você está ali apostando no mercado e aquilo ali é um cassino para você. Então, por que você está fazendo isso? Quais são as suas forças e fraquezas? Tá? Isso é uma avaliação legal, principalmente para quem já está no mercado. Então, quais são suas vantagens? Quais são suas desvantagens? Vamos trabalhar em cima disso, beleza? Você tem problemas emocionais? Galera, não debochem, isso aqui é muito sério, tá? Tem gente que toma um prejuízo, toma um stop na operação e quebra o computador, isso é muita loucura, mas isso é possível. Você tem problemas emocionais? Você tem uma boa relação com o risco? Tá até aqui, ó. Quanto de risco você consegue lidar? Tá? Então, se você está chegando na renda variável, você só está pensando em quanto você pode ganhar, legal, mas quanto de risco você pode se expor? Olha lá o conceito do Vantarp, né? Exposição ao risco é o que torna você consistente, torna o teu crescimento sustentável. Beleza? Seja pouco risco ou seja muito risco, isso tem que ser precificado, tem que ser mensurado. E você realmente é disciplinado no mercado? Você, como pessoa, é disciplinado? Tá? Então tem gente que tem dificuldade com esse conceito também. E no mercado financeiro, galera, até com base no livro aí do Investidor Inteligente, o Graham ele diz que você não precisa ter um intelecto maravilhoso para poder ser um investidor. Basicamente você precisa de tempo, disciplina e paciência. Tá? Então isso é muito importante. Eu vou até que fique registrado aí para vocês, tá? Esses conceitos aí do Graham tem mais de 60 anos, tá? E até hoje são extremamente aplicáveis, tá? Tá muito atual ainda esse conteúdo. Então essas questões são muito importantes. Esse foi o conteúdo aí que a gente aborda sobre gestão de risco. Então, independente da tua atuação no mercado, eu vejo uma aplicação prática para todos, tá? As citações e os exemplos aqui são bem interessantes, eu mesmo já conferi todos eles, e aí vale a recomendação para você assistir,
Então, espero que você tenha gostado. Gestão de risco é o que te faz sobreviver no mercado financeiro e pense nisso diariamente, semanalmente, mensalmente, a vida inteira que vocês estiverem dentro do mercado financeiro. Se você está chegando no mercado, não é só quanto eu posso ganhar, mas também o quanto eu posso perder. São duas perguntas importantíssimas aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.